Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o penúltimo dia, o 8º dia da nossa novena, em preparação para a festa de São Paulo, a conversão de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que as pessoas mais gostam, mais comentam, um assunto que fala sobre a nossa identidade. Nós vamos falar sobre amor à igreja, São Paulo e o amor à igreja. Oração a São Paulo apóstolo. São Paulo, tu disseste: fiz-me tudo para todos, para levar a todos os povos a boa nova da salvação. Desperta em mim esse ardente desejo missionário. Dá-me a coragem de lançar-me para a frente, com renovado ardor, e entrega total a Jesus Cristo, que é caminho, a verdade e a vida. Intercede por mim, ó grande apóstolo Paulo, para que, seguindo o teu exemplo, eu possa dizer: já não sou mais eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Faz de mim um grande apóstolo e irradiador do Mestre Divino através de minha vida, usando com amor e fé todos os meios de comunicação. Confio em ti, ó São Paulo, apóstolo. Amém. Agora, em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Paulo, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o 8º e penúltimo dia da nossa novena dedicada a São Paulo. São Paulo e o amor à igreja, esse é o tema do dia de hoje. O padre dizia durante a novena, principalmente no primeiro dia, que São Paulo, no começo do cristianismo, ele foi uma pessoa tão importante, ele teve uma relevância tão grande, ele teve um sucesso tão extraordinário, que muitas pessoas confundiam uma igreja como sendo a igreja de São Paulo e não como a igreja de Jesus. Haviam lugares que eles queriam colocar Paulo como fundador da igreja. Paulo chegou até a dizer: não sou o Cristo. Paulo chegou até a dizer: eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo, ele tinha todas as possibilidades de ser o fundador de uma nova religião. São Paulo tinha todas as possibilidades de ser o fundador de uma nova igreja, de uma nova seita. Ele podia. Ele era o grande missionário da Europa. Ele tinha discípulos, era um homem letrado, capaz de escrever, ele tinha todas as possibilidades. Seguramente, se ele tivesse fundado e começado a igreja dele, se ele tivesse começado uma nova religião, ele teria os seus seguidores. Porém, São Paulo, decididamente, até o fim, ele permaneceu fiel a Jesus.
Ele permaneceu fiel à igreja que foi edificada sobre a fé de São Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Paulo, ele teve a coragem, tem uma das cartas de São Paulo, que Paulo corrige Pedro. Ele diz de erros que São Pedro estava fazendo. Aqui não erros de doutrina, não erros de dogma, mas erros de práticas, que São Pedro ele estava sendo incoerente. Então Paulo ele teve a serenidade, teve a coragem de corrigir São Pedro, mas ele permaneceu fiel à sucessão dos apóstolos. Paulo é um grande exemplo para o nosso mundo. Que qualquer desentendimento, depois de qualquer desentendimento, depois de qualquer contrariedade, as pessoas já querem deixar. Nós estamos no mundo do descartável, no mundo do deletar, nós estamos no mundo do excluir. Muitas pessoas dizem assim, eu não gosto, eu excluo. Não me faz bem, eu... Aqui nós estamos falando de coisas importantes, nós não estamos falando do pecado. De repente tem um desentendimento com o padre, não é mais católico. De repente tem algo que vê na igreja que não concorda na atitude de algumas pessoas, já diz que não é mais católica. Querido irmão, querida irmã, a igreja ela é muito mais profunda. A igreja ela é muito maior do que o comportamento de algumas pessoas. Existe a pessoa da igreja com P maiúsculo e existem as pessoas da igreja. A pessoa da igreja, que é a igreja como um todo, que é a igreja como uma instituição, é o corpo místico de Cristo. Ela é fundada por Jesus, ela não peca. Quem peca são os seus membros quando eles saem da igreja, quando eles cortam a sua relação com a igreja através do pecado. A igreja é santa, a igreja foi fundada por Jesus, não depende dos seus não depende do comportamento dos seus membros. A igreja, ela sempre, Dom Bosco ele teve um sonho muito profético. Ele sonhava que estava em uma barca e essa barca estava sendo agitada pelo mar. E lá na barca havia a Eucaristia, nessa barca havia Nossa Senhora. Então, existem tesouros, existem alicerces que vão manter a igreja em pé. Nós temos a Eucaristia. Onde mais nós temos a Eucaristia? Nós temos Maria como mãe, Maria como intercessora. A maioria das pessoas que não são católicas descartam Nossa Senhora. Então, querido irmão, querida irmã, saiba diferenciar as coisas. Ame a igreja, seja feliz por ser católico, tenha essa clareza. A igreja católica, ela foi fundada por Jesus Cristo. Sabe, quando nós de fato amamos a igreja, quando nós temos boas justificativas e quando nós temos possibilidades de deixá-la e não a deixamos. Aí nós mostramos o nosso amor. Aí nós mostramos o nosso amor. Naturalmente, nós teremos desentendimentos. Porém, você como um católico maduro, você como um católico que já fez a experiência de Cristo, diga a você mesmo, eu fui batizado católico. Eu vou viver como católico, eu amo a minha igreja. Quando você vê pessoas da hierarquia, padres, e muitas vezes até de uma hierarquia maior, cometendo falhas, e muitas vezes até infidelidade na doutrina, pense assim, qual é a minha missão na igreja? Se nós temos aqui algum bispo acompanhando, possivelmente não, corrija, a sua missão é corrigir. Se tem algum padre nos acompanhando, a sua missão como padre é pastorear, corrija. Agora, se você é leigo e você tem a possibilidade, faça uma correção fraterna, reze e não faça o mesmo. Não arrume confusão, não fique dividindo a igreja através de críticas, expondo pessoas de forma desnecessária. Seja fiel e recorde a você mesmo. A igreja, ela sempre teve hereges. Infelizmente, ela continua tendo. Em meio aos hereges, em meio às pessoas que não são fiéis a Cristo e a sua igreja, você vai dizer, eu confio em Jesus, eu confio na igreja que ele deixou. Querido irmão, querida irmã, antes da bênção, nós precisamos ser católicos por inteiro. Imagine uma grande maleta. Uma vez uma psicóloga
Uma pessoa comentava e disse assim: padre, a minha profissão é como uma maleta. Quando eu escolhi ser psicóloga, eu escolhi muitas vezes ser incomodada no horário que eu estou com a minha família. Muitas vezes eu escolhi ser incomodada num momento que é o meu descanso. Eu escolhi não parar de estudar e me capacitar profissionalmente. Eu escolhi guardar segredo daquilo que eu escuto. É uma bagagem toda, padre, é uma mala toda. Eu não posso dizer isso eu aceito, isso eu não aceito. Ou eu aceito tudo, ou eu não sou. Como católico é a mesma coisa. E aqui uma mensagem muito especial para você que acompanha, que reza sempre com o padre. Não diga assim: eu sou católico, mas não acredito na intercessão de Nossa Senhora. Eu sou católico, mas não acredito no crisma. Eu sou católico, mas eu não rezo para os santos. Isso não é ser católico, isso é ser caótico. Se você é católico, você abraça o todo, e pode ter a certeza, 2000 anos de história é muito mais tempo do que a cabeça de alguns hereges que existe por aí, do que o achismo de alguns católicos que pensam que sabem muito. Nós estamos numa barca segura. Em 2000 anos ela não naufragou e jamais naufragará, porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Como São Paulo, seja fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus revigore a sua fé, que não é em pessoas, mas é na pessoa, com P maiúsculo, que é a pessoa da igreja, que tem como cabeça o próprio Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Preciso te dizer que é impossível